Cristo, mais uma vez estamos aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus e glorificar o nome do Senhor, do nosso Pai eterno. Vamos lá? O nosso corpo é o holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar para queimar a noite inteira até o dia clarear. Mas não podemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove as cinzas e bota a lenha, mas deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove as cinzas e bota a lenha, mas deixa o fogo de Deus queimar. A lenha representa a oração do crente, e lenha seca queima muito mais, e nos enche de poder do céu para vencer a Satanás. E não podemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remova as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remova as cinzas e bota a lenha, mas deixa o fogo de Deus queimar. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos lendo a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20. Agora estamos indo para o versículo 23. Diz assim, aliás, 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Muito bem. Vamos falar hoje sobre essa passagem bíblica, um altar de terra, pegando a expressão do verso 24. Um altar de terra me farás, ok? Vocês se lembram que ontem nós falamos dos decálogos, os 10 mandamentos, que envolve aí, na verdade, seus aspectos morais e também seu relacionamento com Deus. E nós vamos ter agora as leis que tratam da ordem dos sacrifícios, da ordem do culto. Deus estava agora mostrando, Deus estava dando o padrão de como ele desejaria das suas coisas, do seu trabalho, do culto, da prática do ofertar, de como deveria acontecer, da prática do sacrificar. E aqui ele está dizendo, um altar de terra me farás. Misbea é a palavra hebraica para o altar. Importante que essa palavra altar, ela poderia apontar para um local feito de pedras ou de terra, um altar de terra, e também poderia apontar para uma mesa. É muito importante que você atente para isso. Um judeu poderia fazer um altar, o sacerdote poderia fazer de pedra, também poderia ter altar de barro, que era
altar, um altar que as pessoas pobres ou os peregrinos costumavam fazer durante as suas peregrinações. Lá na Mesopotâmia já não era tanto presente essa questão de pedras, mas na Palestina já era mais abundante. Então, os peregrinos de outros povos faziam altares, em especial os pobres faziam altares de barro, de terras. E também o altar poderia ser feito de pedra, como também poderia ser feito uma mesa. Ok? Muito importante que nós vamos ter dois altares. Nós vamos ter o altar do sacrifício, era onde se colocava esses sacrifícios que o texto está dizendo, as tuas ofertas de holocausto, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Ninguém poderia inventar um altar, ninguém poderia construir um altar pela vontade própria. Deus já estava estabelecendo aqui o altar. Então nós temos o altar do sacrifício, também aqui colocado como local aonde se abatia a vítima, aonde a oferta era entregue, o altar do sacrifício. E nós temos também na Bíblia o altar do incenso, que aí representa as orações. Esse altar, ele ficava no Santo dos Santos, ok? Então você tem dois altares. E quando nós atentamos para essa palavra altar, ela tem três significados. Altar significa comunhão com Deus, altar significa morte, altar significa perdão, ok? Então, quando você, a partir de agora, atentar para a palavra altar, você tem comunhão. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, as pessoas que iam para o altar é porque desejavam comunhão com Deus, ok? A segunda coisa que nós podemos analisar é que o altar era lugar de morte. A comunhão com Deus no Velho Testamento, a restauração dessa comunhão se dava pela morte do animal, ok? Então, representa morte. Altar é lugar de morte, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de entrega, entrega absoluta. Esse é o sentido da palavra altar. E quando se traz esse sentido para o Novo Testamento, Paulo diz, amanhã eu estarei falando sobre isso, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, é um lugar de morte, é um lugar de altar. No altar você não brilha, no altar você não é estrela, no altar você não tem aplausos, porque no altar é só você e Deus. Altar é lugar de morte. Por que pouca gente quer estar no altar? Muita gente, é claro que eu vou já explicar isso aqui, muita gente quer estar no púlpito, muita gente quer estar na mídia, muita gente quer estar sendo reconhecido na pregação, no louvor, mas pouca gente quer estar no altar. Porque o altar é símbolo de que você precisa morrer. O altar expressa um desejo que você precisa ter de comunhão com Deus. E o altar é algo mais íntimo. Vocês sabem, por exemplo, o altar das orações, o altar do incenso ficava no Santo dos Santos, que só tinha acesso no lugar santo. Nós podemos observar isso. Esse altar, quando você lê Êxodo 30, verso 1, ele ficava no santo lugar, ok? E esse acesso só quem tinha aí era o sacerdote. Nós temos o santo lugar, nós temos o santíssimo lugar, é conhecido como Santo dos Santos, e o altar ficava no santo lugar. Mas altar fala dessa intimidade e é algo mais secreto, ok? Então você tem isso. Quando você pega a palavra altar fora do contexto bíblico, como por exemplo a palavra altar do latim, se você atentar para ela, altare ou altara, essa palavra apontava para uma mesa que era feita, na verdade, de pedra, né? Era feita de rocha, era feita de pedra. Poderia estar num templo ou em qualquer outro local escolhido para se oferecer sacrifício à divindade ou aos deuses, como outros povos faziam, certo? Mas quando você pega a palavra altar, ela passou a ser reconhecida como um local de realizar cerimônias. Na Igreja Católica,
O altar é o local ou a mesa aonde a missa, o local da missa é celebrado. Para os cristãos protestantes, o altar é o púlpito aonde o pastor prega a palavra. Vocês já ouviram aquela expressão? Nesse altar não pode subir fulano, nesse altar tem que estar só fulano de vida consagrada. Então, o altar representou aquele local. Só que se vocês analisarem hoje, o púlpito se tornou um lugar destacável. O púlpito se tornou um lugar de uma vitrine, certo? E não um lugar de morte, e não um lugar de temor, e não um lugar de reverência. Muitos veem o altar apenas como hoje uma tribuna, um local onde as pessoas ficam, na verdade, os grandes, os importantes. Isso figurou. Mas altar na Bíblia é morte. Altar na Bíblia é comunhão com Deus. Altar não era lugar de posição, ok? Altar não era lugar de posição. Altar era lugar de restauração e de comunhão com Deus, ok? Mas há uma coisa muito importante que eu quero mencionar aqui. Quando você observa essa palavra altar e a prática de se oferecer, de realizar algo no altar, ela não vem apenas de agora. Se você pegar, por exemplo, a sua própria Bíblia, em Gênesis capítulo 8, versículo 20, a Bíblia diz que quando Noé saiu da arca, ele levantou um altar ao Senhor. Quando você vai para Gênesis 12, 7, a Bíblia diz que Abraão edificou um altar ao Senhor. Ou seja, a prática de levantar altar já era antiga, ela vem antes da lei. Então, o que a lei faz, pastor Zéu? A lei, ela só vem regularizar a prática de quem agora deveria oferecer algo no altar, que deveria ser realizado pelo sacerdote. O ofertante vinha, trazia a sua oferta de holocausto, de sacrifício, ou então de cereais, e ali o sacerdote fazia todo aquele rito para a prática conforme a lei. Então, a lei não criou o altar, a lei regularizou. A lei regularizou o altar. E aqui você pode observar mais uma vez, ninguém poderia andar levantando o altar da forma que queria ou pretendia. Tudo tinha que ser conforme a palavra de Deus. Deu para entender agora? Então, Deus, ele aqui vem estabelecer o altar de modo normal, pela lei, regularizando essa prática. E essa prática, ela deveria ser conforme a palavra do Senhor e a quem ele determinou tal função. E aqui vocês podem observar: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar que eu fizer habitar ou celebrar a memória do meu nome, eu virei a ti e te abençoarei. Ou seja, para Deus abençoar aquela pessoa, ela teria que atentar para as normas estabelecidas pelo próprio Deus. Deu agora para você entender como é que Deus quer as coisas dele, como é que Deus deseja que você proceda? Deus não quer que você saia por aí fazendo culto de qualquer maneira, adorando de qualquer maneira. Tem pessoas que dizem assim: nós vivemos agora no tempo da graça, o Senhor disse agora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A mulher samaritana adorava com a vida preguiça, com a vida bagunçada, com a vida distorcida. Jesus disse: não, a adoração que eu quero e que o meu Pai estabeleceu, ela se dá no campo espiritual. Jesus não quebrou a liturgia, Jesus não quebrou os paradigmas antigos, Jesus não quebrou nada, ele ampliou. Se ele desfizesse da lei, ele estaria desfazendo dela mesma, porque ele diz: a lei de mim testificou. Todo o Velho Testamento, também, nós já explicamos aqui sobre essa palavra lei, todo o Velho Testamento apontava para Cristo. Então é muito importante que você procure analisar e meditar nesse particular. A lei, ela foi estabelecida para regular essa questão do altar. Então, nós percebemos pela Bíblia, percebemos pela palavra de Deus, que é muito importante fazer culto, dedicar uma comunhão, sacrificar a vida para Deus,
tudo conforme a palavra dele. Nunca é do jeito que você quer, nunca é da forma que você pretende, nunca é da maneira que você objetiva fazer. Tudo tem que seguir a palavra de Deus, né? Fala, eu compus um hino há muito tempo, né? Prega, meu irmão querido, deixa o Senhor te usar como quer, mas não se esqueça que a palavra é dele e tem que ser do jeito que ele quer. Não doou sua vida para morrer como Nadab e Abiú. Então você tem que entender que a sua vida, a sua oração, o seu altar tem que ser conforme a palavra. Vai adorar? Está de acordo com a palavra? Vai fazer alguma coisa? Está de acordo com a palavra? O que eu estou fazendo está de acordo com a palavra? Esse jejum está de acordo com a palavra? Não invente nada, não siga só o que os homens falam. Você tem que se voltar para a palavra. Você tem que atentar para a palavra. E não somente atentar para a palavra, tem que saber e pedir a orientação do Espírito Santo para fazer a interpretação correta. Pai querido, abençoa teu povo, continua prosperando, dando vitória. Hoje falamos do altar, Senhor, à luz da tua palavra, pela regularização da tua palavra. Abençoa teus filhos, concede paz, graça, vitória, alegria, pelo poder do teu Espírito Santo. Ajuda em tudo, ser conosco, fica conosco, ser com os teus servos e dá vitória. Abençoa todos que precisam te servir e te adorar como convém. É o que nós te pedimos em nome de Jesus para todos sempre. Amém. Hoje é aniversário da irmã Luciene, 49 anos. A irmã Luciene, daqui do nosso campo, né? Não. A irmã Luciene, Deus te abençoe, muita paz, muita felicidade. E a nossa palavra para você é 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que te dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você continue firme, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor e que essa data seja portadora de muitas outras. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, de alegrar nossas almas. A irmã faz anos, uma salva de palmas. Senhor Deus, abençoa tua filha que completa mais um ano de vida. Ser com ela, prospera, dá vitória, faz com que ela tenha vida, paz, alegria, pelo poder do teu Espírito Santo. Ajuda, Senhor, a tua serva a cada dia mais e mais, a te servir como convém e a obedecer a tua palavra como convém, Pai. Ajuda-nos em tudo, responde-nos do alto dos céus, nos dá vitória, ser com os teus filhos, com o teu povo, é o que nós te pedimos pela fé e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós hoje pela manhã, 8 da manhã, agora daqui a pouco, estaremos no Templo Central, para o último momento nesta vida, para a irmã Dini. A irmã Dini, que foi uma serva de Deus, atuante no trabalho do Senhor, eu diria um patrimônio nosso aqui do campo tirirical. Mulher dedicada, amável, hospitaleira, agradável, uma mulher santa, uma mulher que não tinha maldade, uma mulher simples, uma mulher pura, uma mulher de comunhão com Deus. E eu quero louvar a Deus pela vida que o Senhor concedeu a ela, também pela oportunidade que eu tive com a minha família de conhecê-la e agradar e agradecer a Deus pela vida dessa serva do Senhor. Aos familiares, nós já manifestamos nossos sentimentos e a Assembleia de Deus do campo do Tirirical sente profundamente, humanamente falando, a partida dessa serva do Senhor. Pois sabemos que a Bíblia diz no Salmo 116, 15, que é preciosa aos olhos do Senhor a morte de um dos seus santos. Daqui a pouco estaremos lá no Templo Central. Convido você para participar desse momento, para darmos ali o nosso até breve, a nossa querida irmã, e juntos depois estaremos nas mansões celestiais. Deus abençoe.